54:2 diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Nós vamos ficar somente com a parte final. Diga assim comigo: firma bem as tuas estacas. Como ensaio ficou bom. Agora de novo, vai de novo. Firma bem as tuas estacas. Agora só vocês. Firma bem as tuas estacas. Pode sentar, amém? Eu quero ficar com essa parte final desse versículo. Quando eu entrei aqui, eu pedi para o Senhor a confirmação dessa palavra que ardeu no meu coração. E Deus, usando a vida da pastora Camila, confirmou acerca da parábola do semeador. Que semente tem a ver com estaca, estaca tem a ver com árvore, tem a ver com rio, tem a ver com fluir, com aquilo que Deus tem para fazer aqui nessa noite. Porque Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele te trouxe aqui neste lugar para uma grande obra, para um grande propósito. E eu creio que nessa noite o Senhor vai verdadeiramente nos dar esse entendimento, porque a palavra de Deus, ela precisa ser conhecida, ser compreendida, não apenas, aleluia, tem que ser algo místico, algo que temos aberto no Salmo 91, ou lemos de vez em quando. A palavra de Deus tem que ser algo notório na tua história, você deve guardá-la no seu coração, você deve conhecê-la, você deve memorizá-la, você deve, aleluia, conhecer não somente de ouvir falar, mas você deve praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única arma que nós vencemos o inimigo. A palavra de Deus é o único alimento que verdadeiramente nos sacia da fome espiritual. A palavra de Deus é o remédio para toda enfermidade. A palavra de Deus é que nos vai levar para uma fé maior, para um crescimento e para um avanço que precisamos, aleluia, chegar, porque Deus nos chamou para avançar e crescer. Eu amo essa palavra do Isaías 54, porque é uma palavra de promessa. Aleluia. Inclusive, nós temos um Deus de promessa. Um Deus que fez promessa desde o início da Bíblia e continua fazendo promessa na tua história no dia de hoje. Mas muitas vezes nós não estamos vivendo essa promessa, porque muitas vezes conhecemos a promessa somente de uma forma superficial. Mas nessa noite nós vamos aprofundar e vamos conhecer verdadeiramente qual é o propósito que Deus tem para cumprir as promessas de Deus nas nossas vidas. Porque tem muita bênção que é incondicional. Por exemplo, a salvação. Eu não tenho que fazer nada para adquiri-la. É pela fé, é um dom gratuito, veio de Deus, é graça, é favor imerecido. Inclusive hoje o culto é sobre graça. E nós estamos debaixo dessa bênção que é a graça de Deus. Nós não merecemos este amor, nós não merecemos o perdão, mas Ele nos alcançou, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Mas tem promessa que não se cumprirá, porque ela é condicional. É necessário você fazer a tua parte. É necessário você ter uma ação para que Deus reaja na tua ação. É por isso que Deus não chamou ninguém para ficar sentado num banco de igreja. Deus chamou a cada um de nós para que vamos dar frutos e frutos que permaneçam. Então eu quero ficar com essa parte final do Isaías 54. Firma bem as tuas estacas. Quem aqui sabe o que é estaca? Se a gente for voltar lá para o passado, no tempo do nosso avô, no tempo do sítio, da fazenda, a gente reconhece a palavra estaca como um objeto que se colocava ali para firmar, até mesmo para fazer divisão de terras, né? Fazer aquelas, como que chama? Cerca, né? Fazer cercas, né? E antigamente até eu pesquisei um pouco e estaca também foi usada, era usado também para fazer a cruz, era usada estaca, né? Era usada madeira, né? Mas quando eu olho para a igreja atual, o nosso Deus é um Deus de novidade.
O nosso Deus não é um Deus que está petrificado lá no Antigo Testamento, no passado, no início está paralisado. Não, conforme as coisas estão avançando, o nosso Deus está movendo e coisas novas estão vindo para o meio da sua igreja. É por isso que é necessário você ser um odre novo, para que o vinho novo possa encher a sua vida. É necessário, quando você chega num ambiente como esse, você abre a mão do velho, você tira toda a tradição, todo o sofisma, todo aquilo que você aprendeu, que você acha que é certo, e está aberto para a revelação e para as coisas novas que Deus quer nos direcionar. Então, olhando para o tempo de hoje, eu fui lá estudar o que era estaca. Inclusive tem empresas hoje que trabalham com estacas. Aqui tem uma empresa que é, olha lá, o irmão levantou a mão, ele entende melhor que eu, que é um tipo de instrumento, que ele é como um parafuso, que vai cavucando a terra numa profundidade, e na medida que aquela estaca vai, aleluia, aprofundando na terra, é na medida que aquele prédio, aquela construção vai ser edificada. Quanto mais profundo for a fundação, for aquela estaca colocada, maior é a proporção do crescimento daquela construção. E Efésio vai dizer que nós somos comparados como edifícios. Hoje mesmo foi falado aqui nessa noite que nós somos templos, a habitação do Espírito Santo. E você acha que o Espírito Santo vai habitar numa casinha de madeira, numa casinha feita de pau a pique, ou numa casinha feita de pano? Não, querido. O Espírito Santo quer habitar num templo edificado, e este templo tem que estar firme na rocha, que é Jesus Cristo. E por isso que nessa noite Deus está te dando essa direção. Fundamento é Ele. Jesus é o fundamento. Ele disse para a igreja, aleluia, eis que é sobre esta pedra, que sou eu, Jesus, eu vou edificar uma igreja. E a Vivendo em Amor é parte desse projeto, amém? E essa igreja será edificada na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. E quando nós somos edificados na rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. E é isso que Deus quer que nós entendamos nessa noite. Aí eu falei, Senhor, que coisa tremenda. Aleluia, o Senhor quer que nós firmamos as estacas. Porque se nós falarmos de ampliar a tenda, todo mundo quer, amém? Se falar de uma promoção no emprego, se falar no aumento da família, se falar no crescimento espiritual, ministerial, se falarmos de alongarmos as cortinas, de ampliarmos a tenda, de estender, de crescer, aleluia, de expandir, todo mundo quer, aleluia. Mas quando se fala de fincar, aleluia, as estacas na rocha, de ter profundidade para baixo, aí poucos estão dispostos a pagar o preço. Você só vai crescer para cima se você crescer para baixo. Pastora, que negócio é esse? Crescer para baixo? Pois é, o mistério da exaltação é a humilhação. Quanto mais você diminui, mais ele cresce. Quanto mais ele cresce, mais expansão de Deus haverá na tua história. Deus já está movendo as águas aqui neste lugar. Aí eu fui para a palavra, busquei alguns textos. Lá em 1 Coríntios 3:7 diz assim: de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Se nós olharmos lá no Salmos 1, Salmos 1, quem gosta de Salmos aqui? Inclusive os Salmos, queridos, são palavras de oração. São palavras que você pode usar diariamente na tua vida. Tem pessoas que ficam com a discurso dizendo, não sei orar, eu não sei, aleluia, como falar com Deus. Ei, querido, começa a declarar o Salmo, começa já a declarar a Bíblia, comece, aleluia, a buscar, aleluia, uma intimidade com Deus através da sua palavra. Porque muitas vezes queremos uma intimidade, mas uma intimidade monóloga, onde só nós falamos, mas não paramos para ouvir a voz dele. E Deus quer falar com você, Deus quer se revelar a você.
E quando nós olhamos o Salmo 1, lá vai dizer algo assim, que a gente para e olha, mas peraí, eu não estou vivendo isso ainda. Bem-aventurado o homem, quando diz homem é homem e mulher, que não anda segundo conselhos de ímpios, que não caminha no meio dos pecadores, que não se assenta na roda de escarnecedores, mas antes este homem tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A palavra de Deus vai dizer que conhecereis a árvore pelo fruto. Qual é o fruto que você tem, aleluia, frutificado? Se alguém olhar para a tua vida, você exala o perfume de Cristo, você, aleluia, aparenta a presença de Deus, você transfere algo de bom, você, aleluia, imparte algo do Espírito Santo, ou se alguém olhar para você, não tem diferença do mundo. Porque Deus não quer aparência, Deus quer atitude. Mas muitas vezes a gente fica na desculpa, dizendo: eu prefiro ter amizade com as pessoas do mundo, porque elas são melhores. Ei, querido, eu quero te dar uma notícia: você precisa conhecer quem são os filhos de Deus. Você precisa conhecer quem é Deus. Você precisa conhecer, aleluia, quem verdadeiramente Deus tem, aleluia, escolhido para fazer a diferença. Porque quando estamos dentro do templo, é muito fácil nos comportarmos como cristão. Mas lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, lá no meio da parentela, lá no feriado, no sítio, é aí que você diz quem você é. É por isso que Deus, Ele diz que que o varão que é segundo a sua palavra, ele é candamassúria, semelhante como uma árvore. E essa árvore está junto a ribeiros de águas. Diga assim para o seu irmão: eu estou plantado junto a ribeiros de água. Sabe o que Deus fala nessa noite? Ele te plantou aqui neste lugar, para você criar raízes aqui neste lugar. Tem pessoas que não conseguem enraizar, aleluia, são como uma planta superficial que não cria raiz. Se a gente for estudar sobre árvore, quanto mais tempo passa, mais a árvore fortalece por causa da raiz. E tem árvore, queridos, que a raiz dela é tão profunda que ela vai procurando a rocha, e quando ela encontra uma pedra, ela se entrelaça entre ela, e pode vir a tempestade que for, e pode vir o vento que for, e pode vir o problema que for, aquela árvore não cai, porque a sua base está firmada na rocha. Onde está firmada a tua base? Aonde estão as tuas raízes? É tempo de nós criar raiz, profundidade. É tempo de nós nos aprofundarmos nas coisas de Deus. Eu ouvi o bispo Samuel ministrar sobre oferta, né? E tem pessoas que até na hora da oferta passam mal. Por quê? Porque não sabe frutificar. É onde você não quer que você tem que fazer a diferença. A carne não quer, a alma não quer, mas o teu espírito entendeu que a oferta faz parte do culto. E quando eu vou no shopping, ou vou no McDonald's, ou vou na pizzaria, eu não saio de mão vazia, mas eu levo algum dinheiro. Quando eu vou num parque, e por que para a casa do Senhor a gente vem com a mão vazia? E por que na casa do Senhor a gente não leva a sério as coisas de Deus? A gente começa a agir conforme a nossa vontade. Mas a árvore que dá fruto, essa ela é reconhecida. Eu lembrei daquela passagem que vai dizer que Jesus estava andando na terra com seus discípulos. E aí, de repente, ele encontrou uma figueira. E ali aquela figueira só tinha folhas, não tinha frutos. E aí os discípulos ali perguntaram para Jesus: Jesus, o que o Senhor tem a dizer dessa figueira? Jesus olhou para a figueira e amaldiçoou aquela figueira. Aí você pode dizer assim: mas pastora, Deus não veio para abençoar? Sim, mas aleluia, Jesus não declarou algo contrário, que era aquela figueira. Como que você quer que alguém declare a bênção na sua vida, se você não é a bênção?
Como se você quer que aconteça algo na tua vida se você não se comporta como tal. Mas Jesus, aleluia, ensinou ali algo muito lindo para nós nessa noite. Que nós somos como árvores. E se estamos, aleluia, plantados junto a ribeiros de águas, temos que dar fruto. Não existe árvore, aleluia, boa que não dá fruto. A árvore que é boa, ela tem que dar o fruto. E o fruto não é no nosso tempo, é no tempo dele. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Muitas vezes não é tempo ainda de você fazer algo. E você muitas vezes quer se precipitar. E quer fazer algo que não é tempo ainda. Você tem que primeiro, aleluia, servir para ser servido. Você primeiro precisa se submeter. Você primeiro aprender. Ter um coração ensinável. Ter submissão. Ter honra. Para que você venha um dia, aleluia, se levantar para ensinar. Ou para, aleluia, ser usado por Deus. Então há um tempo determinado para todas as coisas, como diz Eclesiastes 3. E olhando aqui, queridos, aí eu fui mais profundo. E lá, aleluia, em João 15, quem conhece essa passagem de João 15? Como eu amo ler os evangelhos. Inclusive quando alguém aceita Jesus ali na Atos, a primeira direção que eu dou é ler os evangelhos. Conheça como foi, aleluia, a caminhada do nosso Salvador Jesus. Conheça primeiro. Às vezes a pessoa quer ir lá para Apocalipse, aleluia, quer ir lá conhecer as coisas difíceis. Não, querido, fique no leitinho. Fique nas pequenas coisas. Aleluia. Hoje a gente vê essa igreja ainda é uma igreja pequena, mas ela vai crescer muito. E se você permanecer fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Tem pessoas que já querem, aleluia, estar no último degrau. Mas ninguém chega no último degrau sem primeiro trilhar o primeiro, o segundo, o terceiro degrau. É necessário um passo de cada vez. Aí quando eu vou lá para João 15, se você quiser abrir a Bíblia para a gente compartilhar junto. Eu não tenho muito tempo, mas estou adiantando aqui. João 15, que diz assim, Jesus dando a instrução para os seus discípulos acerca do que era o reino. Hoje nós vemos muitas igrejas sendo levantado com a palavra de reino. Você é privilegiado, privilegiada de estar fazendo parte de uma igreja dos últimos tempos, que é uma igreja que está propagando o reino. Outrora, no passado, os nossos irmãos em Cristo estavam proclamando as boas novas. Eu ministrava esses dias na Atos discipulado, e eu dizia quantos foram mártires que morreram para que hoje a gente tivesse a liberdade de expressão, de poder cultuar, de poder adorar, de poder fazer uma célula, uma casa de paz, de poder se unir dentro de uma casa, dentro de uma empresa, de podermos ter um ambiente como esse e ter um som alto para glorificar a Deus. Mas antigamente não era assim, queridos. E o Senhor está nos dando essa oportunidade de sermos a igreja de reino. Pastora, como que você entende igreja de reino? Uma igreja viva, uma igreja que trabalha, uma igreja que avança, uma igreja que tem unidade, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem concordância, uma igreja que não anda segundo a sua vontade, mas anda segundo a vontade da palavra de Deus. Porque se nós perguntarmos aqui para pessoas individuais, você chegou aqui e Deus te deu uma bênção, sim ou não? Quantos foram abençoados? Levanta a mão. E a bênção a gente recebe, né? E a bênção a gente, aleluia, a gente até se deixar de dar um pulinho, né? A gente dá uns rajadas de língua. E por que quando vem a correção a gente não quer aceitar? Quando vem a direção ou algo que a gente não concorda, a gente não quer fazer? Sabe o que isso significa, querido? Que a tua árvore, que a tua vida não está enraizada ainda na palavra de Deus. Porque quanto mais concordância você tem, mais raiz você vai crescer, mais fruto você vai dar, mais crescimento vai acontecer na tua história. Muitas vezes, obrigada, irmãos, nós ficamos preocupados. Eu falo isso porque eu sei
e sei o quanto é difícil nós temos uma conversão e os da nossa casa não ser. E às vezes a gente fica naquele propósito de levar nossa família até o altar, até a presença de Deus. Isso não é errado. Mas ei, Deus está te chamando para um propósito nessa noite. Esquece a salvação da tua família, porque ela já está garantida na palavra. Crê e será salvo tu e a tua casa. E sabe qual vai ser o seu propósito nessa noite? É ser uma árvore que vai dar fruto. E este fruto vai permanecer. Uma árvore que vai fazer a diferença. E onde você chegar, tudo que você colocar a tua mão vai prosperar. Quando você se submete a obedecer a liderança, a direção que Deus dá para o ministério, sabe o que você está sendo? Você está sendo uma árvore junto a ribeiros de água. Porque a árvore não é alimentada ninguém alimenta a árvore por cima. A árvore é alimentada pela raiz. E o alimento vem pela direção da palavra. Não precisa você ficar preocupado se a palavra vai fazer efeito ou não. Somente abre o coração e deixa a palavra entrar. Ela vai fazer efeito na tua vida. E às vezes a direção que Deus está dando, você não está entendendo. Esses dias eu fui ministrada com o apóstolo lá dos Estados Unidos. Ele dizia assim: quem quer entender não crê. Nós não temos que entender nada. Nós temos que somente obedecer. Porque quando você obedece sem entender, isso se chama fé. Lembra de Pedro? Se é tu, Jesus, manda eu ir até ti. E Jesus disse: vem, Pedro, e anda sobre as águas. Se Pedro fosse, aleluia, entender por que ele tinha que andar pelas águas, se ele ia conseguir, se ele era capaz, se ele tinha condição, ele nunca ia andar. Mas ele obedeceu à voz de Deus e o milagre aconteceu. Deus está dizendo: obedece à voz dele, porque o milagre ele vai operar. E o João 15 vai dizer disso: eu sou a videira verdadeira. Deus é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E o Pai é o lavrador. E a vara que não dá fruto, tira ela e limpa. Sabe por que você ainda não dá fruto? Porque ainda não está limpo. E quem limpa? A palavra. Eu lembro da minha mãe quando eu era criança. Eu não sei hoje como que as mães se comportam, mas eu sou da época que a minha mãe tinha que dar banho na gente. A gente ficava o dia inteiro na rua, brincando lá no Pernambuco. Só tinha uma rua só, a cidade, 2 ruas a cidade. E a gente ficava ali, não tinha asfalto, não tinha nada. E quando chegava na hora do banho, minha mãe tinha que pegar aquela bucha e esfregar para sair o grude. E enquanto não tivesse limpo, a gente não estava liberado para ir jantar. E muitas vezes você, como filho espiritual, como um filho dessa casa, Deus está te dando a oportunidade de te limpar. E você quer ficar dessa forma, porque você não tem entendido que a limpeza, aleluia, ela vem através da palavra de Deus. Ela tem camantúria, ela vem através do confronto, ela vem através de uma palavra que muitas vezes não agrada os nossos ouvidos, mas vai fazer a diferença em nossa história. E eu louvo a Deus, porque Deus está levantando os profetas para falar a verdade. Não falar aquilo que agrada o coração, mas aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. E Jesus foi olhando os discípulos dizendo: ei, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Tem pessoas que querem frutificar, mas assistindo a novela, estando em casa. Deus convoca para um propósito e a pessoa tem outro compromisso, tem outra prioridade e sempre deixa Deus em segundo plano. E ainda diz assim: primeiro Deus, segundo a família,
depois a igreja, queridos. Deus não tem esse segundo, terceiro. Deus é Deus em todo o propósito. É na família, é na igreja, é no trabalho. É Deus que tem que estar em primeiro lugar na tua história. Nós não temos que rotular se Deus vai estar. Agora é o momento de Deus. Agora é o momento da família. Não, queridos. Tudo envolve Deus. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. E o fruto é um fruto do Espírito. E nós temos que verdadeiramente ser como somos em todos os lugares. Se a minha família não adora a Deus, ainda ela vai adorar através do meu testemunho, porque eu sou instrumento nas mãos de Deus. E na medida que você vai testificando, as pessoas vão vendo a diferença. Como aqui está dizendo, a árvore que está ligada na videira. Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem está em mim, eu nele. Este dá muito fruto. Essa igreja vai crescer muito. Essa igreja vai, aleluia. Quando alguém perguntar assim, quantos membros tem a igreja Viver em Amor? Você vai dizer, quantos membros tem aqui essa cidade? Esses são membros da igreja Viver em Amor. Porque enquanto tiver alguém para ser salvo, nós ainda temos que frutificar. Nós ainda temos que avançar. Nós não podemos varar. Aquele que coloca a mão no arado e olha, pense e olhar para trás, não é apto para entrar no reino dos céus. Porque tem pessoas que nem ajunta e espalha, só fica atrapalhando a obra. Se não é de Deus, então fala logo, porque chegaram em Jesus e dizer assim, Jesus, estão pregando ali no teu nome. Jesus olhou e disse assim, quem ajuda não espalha, deixa pregar. Se está sendo para o reino, deixa avançar. Porque onde tem reino, a fofoca tem que sair fora. Aonde tem reino, não tem competição. Aonde tem reino, tem unidade, tem concordância, tem amor. De Camanchoria. Aleluia. Aonde tem reino, tem sinais. Às vezes ficamos tão preocupados nos congressos. Hoje mudou, não é mais campanha, agora virou conferência. É a mesma coisa. Nós não tem nós não temos sermão de pipoca conferência. Tem crente que só vem na conferência, mas não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com o ensino, não tem compromisso com o pequeno grupo, não tem compromisso com o propósito. Aleluia, porque são crentes de tempo. Deus não quer te usar somente num tempo. Deus quer te usar em todo o tempo. Porque a árvore plantada junto a ribeiros de água, ela vai dar o fruto, porque ela está ligada na videira verdadeira. E aqui vai dizer, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedires tudo o que quiser, e eu vos será feito. A pessoa, irmão, o que você quer? O que você precisa? Você não precisa nem abrir tua boca e falar para Deus. Ele já sabe. Agora quando você faz a vontade dEle, o querer dEle, quando você faz pelo reino dEle, pela obra dEle, quando você começa a ser uma árvore. Quando eu olho para uma árvore, o que você lembra de uma árvore? Fruto. Por isso que você atira a pedra. Você que é árvore e está dando fruto, prepare para pedradas, para crítica, prepare para rejeição, porque se rejeitar o Jesus, não vai rejeitar nós. Prepare mesmo para ataques. O que mais que você lembra de árvore? Sombra. Como é gostoso, num sol escaldante, sentar embaixo de uma árvore, ou colocar uma rede e descansar. O que mais que nós lembramos de árvore? A árvore, ela dá oxigênio. Se acabar com todas as árvores do planeta, acabou o oxigênio na terra.
Deus é tão perfeito que compara a igreja como árvores, porque é nós que damos oxigênio. Se não fosse a igreja, o mundo já teria sido consumido, mas por causa da igreja, o sal da terra, a luz do mundo, é que ainda há esperança nessa terra. Sabe por que Deus quer que você muda? Porque você é esperança para aquele, aleluia, para trevas que há como a nuvem, na escuridão, que você tem que ser a luz que vai fazer a diferença. É por isso que quanto mais você se aprofunda, mais crescimento você vai ter. E ali em Jeremias, quem conhece o texto de Jeremias 17? Vamos lá, para Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tem pessoas que pegam esse texto e falam assim: maldito o homem que confia no irmão. Mentira, irmão. Você tem que confiar sim no seu irmão, no seu marido, na sua mãe. Você tem que confiar nas pessoas. Você tem que ter o coração como o de Deus. O coração de Deus é confiante. O coração de Deus tem fé e acredita que Deus vai mudar, e Ele muda a história. Se você olhar para a situação da tua família e você não crê que Deus muda, quem é que vai crer? Eu? Que eu nem conheço tua família? Você é o profeta, você é aquele que vê além do que você está vendo. É você que vai profetizar, é você que vai confiar, é você que vai fazer com que tua família chegue até a presença de Deus. Porque você não confia no teu braço, na camantúria e nem na tua força, mas a sua força vem do Senhor. A tua esperança está no Senhor. E aí vai dizer assim, no versículo 6, aleluia: porque será como tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Assim será aquele que confia em si mesmo, aquele que se estriba nos seus próprios pensamentos, aquele que fica que nem Maria Gabriela: eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sempre vou. Querido, você tem que mudar. Sabe qual é a tua mudança? Até a morte. Enquanto tiver vida, tem que ser liberta. Enquanto tiver aleluia de pé, tem que ter transformação. Eu falava e ministrava: tem como a casa continuar com aquele azulejo de florzinha e aquele piso vermelhão? Não. Hoje a gente quer porcelanato, ou se deixar resinato, porque a gente não quer ficar mais nas coisas antigas. Jacamantube, ai. Por acaso você ainda anda de charrete? Aleluia. Ou você quer andar de BMW, de avião, de carros que, aleluia, se possível, eu até criava um carro que ultrapassasse o trânsito, pastora Camila, que foi um trânsito para a gente vir até aqui. Sabe, um carro que vai voar? Deus pode dar sabedoria para um crente inventar um carro que voa. Aleluia. Porque eu ouvi uma ministração dizendo assim, uma vez uma história, um coach falando assim, que um homem estava lá na Antártica, no meio do gelo, e aí ele chegou em casa, olhou para sua calça, e estava na sua calça 2 carrapichos. Quem conhece carrapicho aqui? Quem é de roça conhece, né? 2 carrapichos. Aquele homem pegou lá do gelo, irmão, lá daqueles países que neva. Eu estive lá, mas não vi o gelo não. E aí aquele homem pegou aqueles 2 carrapichos, levou para o laboratório para fazer experiência, e ele descobriu que aqueles carrapichos poderiam ser transformados num velcro. Quem sabe o que é velcro? Aquele negócio que gruda. E aí este homem criou o velcro e ganhou milhões. Agora imagine, irmão, lá na Antártica com 2 carrapichos, Deus deu sabedoria para criar um velcro. Imagina aqui no Brasil que tem milhares de carrapichos. Sabe o que Deus está dizendo? O Brasil é uma terra fértil. O ministério que você está é uma terra fértil. Você não tem que ir no templo de Salomão para ver Deus. Deus está aqui neste lugar. Você não tem que ir na camatória atrás do profeta tal ou da profeta tal. Deus está aqui neste lugar. Aí vem um lá, não sei de onde, senta no lugar que você sente e pega a benção, a tua benção, porque você não enxerga. Deus está falando com você aqui nessa noite, neste lugar.
Começa a enxergar. Começa a ter visão e a ver que Deus te plantou, não no deserto nem em terra seca. Seco é o seu coração, que ainda não deixou a água de Deus entrar. Mas abre o teu coração para essa sequidão sair e para que águas vivas fluam do teu interior. E aí você vai frutificar. Porque é muito fácil eu colocar a culpa no pastor, na líder, na irmã, no marido. Fazer que nem a síndrome adâmica. Adão pecou junto com Eva, claro, e se escondeu. E quando Deus chegou no jardim, foi procurar Adão, porque Deus quer relacionamento conosco. Deus não abre mão de ser pai. Ele quer tirar a rejeição, a orfandade e demonstrar o amor dele. Quando o teu coração abrir para o amor de Deus, a tua vida nunca mais será a mesma. Porque alguém que tem amor não cobra nada. Porque o amor, ele preenche todos os vazios. Quem tem amor não tem medo de nada. Porque o amor supre todas as necessidades. E aí é muito fácil a gente cobrar do líder, do irmão, da irmã. Fazer que nem Adão. Adão, onde você está? E ele apresentou para Deus, vergonhado. Porque o diabo é acusador. Pecou, levanta. Sacode a poeira. Esse dia eu caí do púlpito. Não quero nem me pregar em cima de altar. Caí, levantei, preguei como se não acontecesse nada. Porque não é o exterior que vai me mover. Não é o que está de fora para dentro. Mas é o que está dentro de mim que me impulsiona a continuar e acreditar que eu vou vencer. Para de ficar vivendo do exterior, do que fora para dentro. Começa a viver aquilo que está dentro de você. O reino está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Eu não preciso que nenhum pastor, nenhum pregador manda eu levantar a mão para dar glória a Deus. Porque a glória a Deus, aleluia, já está dentro de mim. E eu adoro e exalto. Porque Ele é, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Eu estou aqui por causa dEle. E ali Deus perguntou a Adão: por que tu fizeste isso? Sabe o que ele fez? Ele colocou a culpa na Eva. Ah, foi a mulher que tu me deste. Quantas vezes a gente está se comportando com a síndrome adâmica, com a natureza velha, colocando a culpa em alguém por causa do nosso problema. Ei, queridos, chegou o momento de você assumir o teu erro, a tua posição e dizer: eu errei, eu estou, aleluia, contrário àquilo que Deus quer. Eu vou mudar, porque se eu mudo, as pessoas começam a mudar. Às vezes achamos tão santos e achamos que não precisamos mudar. É o que acho que não precisa, é o que mais tem que mudar. E às vezes olhamos o irmão e achamos que ele tem que mudar. Ei, querido, eu quero te dar uma notícia. Deus vai fazer a mudança das pessoas que estão do seu lado quando você mudar. E ali vai dizer, aleluia, que será o 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será, versículo 8 do Jeremias 17, como árvore plantado junto a águas. Vocês creem que tem águas aqui neste lugar? Você crê que cada culto, as águas que vêm do trono de Deus, elas fluem aqui neste lugar? E ainda tem pessoas que ficam: ah, o louvor não está bom hoje. O louvor não é para você, meu filho, é para Deus. Ainda fica julgando, fica olhando se está calor, se está frio. Ei, querido, deixa de viver no natural. Sai da dimensão da alma e começa a fluir no Espírito. Porque águas fluirão do teu interior. E terminando aqui, aleluia. Você fala que eu falando terminando, nunca termino. Aleluia. Suas raízes, elas estendem para o ribeiro. Quem já viu aqui, se você pegar um helicóptero e você sobrevoar a Amazônia, quem tem vontade de fazer uma aventura dessa? Meu esposo tem vontade de pular de paraquedas, eu não tenho. Meu Deus. Então, se você sobrevoar a Amazônia, você vai perceber algo inusitado. O que? Vai ter árvores da cor verde escura
e vai ter árvores da cor verde mais clara. Quem já viu isso? Na reportagem, quem já viu isso? Por que tem árvores que são cores diferentes? Sabe por quê? Porque conta a ciência que quanto mais perto a árvore for dos ribeiros, mais verde ela se torna. Quanto mais perto você ficar do reino, das coisas de Deus, da obra de Deus, das coisas que envolvem o reino de Deus, mais verde você vai se tornar, mais florescido você vai ser. Aí aqui vai dizer que essa árvore está com as suas raízes, aleluia, aqui ó, no versículo 7, versículo 8, cuja as suas raízes descendem para o ribeiro, e não receia a seco, o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, que ano que é da sequidão? O ano da crise, quando vinha a tribulação, quando vinha o desânimo, quando vinha um ataque, quando vinha, aleluia, o levante, não se afadigará, porque nem deixará de ser fruto, dar o fruto, porque o Senhor esquadrinha o coração e prova os rins, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Sabe o que Deus está dizendo? É tempo de você, aleluia, estar escondido na aljava do Senhor. É tempo de você parar de ficar preocupado, preocupada em fazer. Não é para fazer, é para você ser, porque quem é faz. Aleluia, não existe nenhuma árvore que dá o fruto na sua vontade. Eu vou frutificar agora maçã. Não, querido, a árvore vai dar o fruto naturalmente. O fruto vai naturalmente. Quanto mais a árvore dá fruto, mais ela vai crescendo. Porque o fruto muitas vezes cai. É necessário o fruto cair para a semente dar outros frutos, germinar na terra e crescer muito mais. Então sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Traz à tua memória aquilo que você perdeu. Você perdeu alguma coisa? Deus está dizendo: você não perdeu, você ganhou. Ninguém perde nada no reino de Deus. Aleluia, foi ministrado nessa noite que o fruto dá 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Sabe o que Deus está dizendo? Quanto mais o inimigo está achando que está tirando de você, mais ele está dando a oportunidade de você ter. Porque Deus tira aquilo que não é para você e coloca aquilo que Ele tem para a sua vida. Então receba essa palavra com fé nessa noite. Tenha no teu coração uma coisa: Deus não te plantou no lugar para te plantar. Deus te plantou no lugar para você frutificar. E essa igreja não ficará mais neste lugar. Ela vai para um lugar muito maior. Sabe por quê? Porque você tem entendido. Porque você tem compreendido que você é o semeador. Que você tem a semente. E você vai semear. Não importa a terra que você vai lançar. A semente, ela tem que ser lançada. Porque quem dá o crescimento é Deus. Nós não temos que dar resultado da plantação. A plantação, ela é feita independente do que achamos, ou se cremos, se sim ou não, porque ela vai dar conforme a vontade de Deus. Nenhum lavrador planta uma semente e fica lá, aleluia, olhando para a semente, dizendo: cresce semente, eu preciso da sua ajuda. Não, querido, ele planta e faz a parte dele, cuida, mas quem dá o crescimento é Deus. Sabe o que Deus está falando? Se todos entenderem aqui, que cada um é importante nesse reino, nessa obra, nesse propósito, e começar a fazer cada um a sua parte. É limpar o banco? Limpa o banco. Aleluia. É estar na porta recebendo? Fica na porta recebendo. O que é que Deus mandou? É contribuindo, é contribuindo. Aleluia. Fazendo 100 coisas, faça 100 coisas, porque Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar, porque você está disposto para fazer para o reino dele. E quando alguém está disposto para o reino dele, ele se levanta e ele mesmo recompensa. Se coloca de pé. Aleluia. Deus, ele chamou a igreja para um propósito eterno.
Deus te chamando essa noite para um propósito eterno. Talvez você tenha no seu coração de tocar um instrumento. Eu vi a irmã tocando bateria, coisa linda, irmãos. Alguém pode dizer, mulher toca bateria, queridos? Quem disse que Deus faz exceção? Eu sou da época que falava que mulher não podia ser pastora. Sabe o que Deus faz? Se o homem não fizer, Deus levanta a mulher. Se a mulher não fizer, Deus levanta a criança, Deus levanta o jovem, Deus levanta o ancião, Deus levanta o inusitado, o improvável. Sabe por quê? A obra dele não pode parar. Deus não depende de homem, Deus não depende de mim e de você. Deus, Ele quer que nós nos colocamos como instrumento ligado na sua videira, para que nós possamos florescer e dar o fruto na estação própria.